Oi, pessoal. Eu sou a Larissa, da Somos Um, e estou muito, muito, muito feliz de estar participando desse Pode Impactar, que vai ser incrível. E a gente vai conversar hoje com a Rebeca, da IB Soluções Sustentáveis, e a gente vai falar um pouquinho da empresa, né, do negócio, e de como eles conseguem impactar tanto o social quanto o ambiental. Então, Rebeca, pode impactar? Pode. Rebeca, então nada melhor do que a gente começar ouvindo um pouco da história de vocês, né? Como foi que a empresa começou? De onde é que surgiu a ideia? Gente, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês, inspirando outros novos empreendedores a usarem, a impactarem, né, nossa sociedade, o mundo diante de uma circunstância em que a gente está vivendo tantas aflições, trazer um pouco de esperança, de serenidade para a vida das pessoas. Então, eu acho que o propósito desse momento realmente é levar o alcance dessa conversa para muitas pessoas que precisam desse afago na alma e de ouvir essas inspirações para que sigam, né, os seus propósitos, os seus objetivos de vida. Mas para começar um pouco dessa história, é muito singular, muito simbólico tudo isso. E a IB, né? A IB nasceu em 2016 através de uma iniciativa do meu marido e meu sócio, o André Marques. Lá atrás, na verdade, nós sempre fomos conectados, amantes da natureza, amantes das causas ambientais, ativistas, né? Enquanto família, sempre relações com a natureza. E quanto mais a gente se relaciona com a natureza, mais a gente vai sabendo que a gente pode contribuir, que a gente é parte essencial desse todo. E, consequentemente, a gente vai descobrindo que a gente está entrando numa circunstância de saúde global onde a gente precisa de contribuição, né? E ele sempre me falou que era apaixonado pelos problemas gerados pelo lixo, que ele achava que o lixo seria uma vertente para o futuro e poderia ser algo para a gente trabalhar. Mas a gente via isso muito distante, porque nós éramos de dois mercados totalmente diferentes, né? Eu era trabalhava para a área da saúde, ele já era empreendedor, tinha um restaurante, foi muito ousado em tentar empreender numa área que não tinha nenhuma relação direta com o que ele acreditava, com o que ele amava, mas foi empurrado pelo mercado, né? Pelos acho que um pouco das Das circunstâncias das do dia a dia, né? circunstâncias, das pessoas que vão trazendo ali alguma inspiração para você, ou te motivando. Olha, esse mercado pode ser legal. E, diante de todos esses anos de trabalho, eu nunca senti que aquilo realmente fazia sentido para ele, não fazia sentir para ele. E aí a gente foi entregando nas mãos de Deus, o negócio não foi bem, não estava reduzindo, né, as questões financeiras, não estava tendo um impacto legal sobre tudo que a gente acreditava, e o momento financeiro acabou nos trazendo uma perca muito grande, que foi a perca desse negócio. E aí, quando ele começou a ficar recluso e a pensar em entregar para Deus, para o universo, querendo entender o que seria de nós dali para frente. Eu trabalhava, já tinha um negócio, mas aquilo abalou a estrutura da nossa família, né? E aí, de repente, ele estava numa mesa, num insight com os amigos, conversando sobre os impactos ambientais, e aí ele teve um insight. Na verdade, eu acho que foi uma voz do céu mesmo, foi um anjo da guarda ali dizendo mais ou menos o que muitos empreendedores dos negócios do futuro passam a perceber, que olhe para as oportunidades, olhe para as deficiências, olhe para o que a humanidade está precisando e perceba a partir dali uma oportunidade de negócio. E aí foi disso, ele começou a pensar sobre o impacto do óleo de cozinha despejado na pia dos condomínios, das residências, e o impacto ambiental que isso tinha, né? Por causar problemas hidráulicos, por contaminar a água, por ser uma ação inconsciente do homem, como isso poderia reverberar lá na frente, e começou a estudar sobre isso. E disso, eu comprei a ideia imediatamente, né? Eu digo, poxa, veio do céu, veio de Deus, com certeza. Vamos estudar, vamos estudar. A gente começou a estudar, começamos a nos conectar, vimos que não havia nenhuma iniciativa nesse sentido. E aí pensamos, onde é que isso pode ter um impacto maior? Em comunidades, em locais que a gente consegue pegar de uma ponta a outra e trazer todo mundo para se engajar. E aí
construímos um racional, uma ideia de como ter uma abordagem comercial, que aquilo era totalmente inovador, era louco. Como é que eu vou falar do problema do óleo de cozinha? As pessoas estão totalmente alheias a Ainda isso. não tinha nenhuma iniciativa nesse sentido, né? Não tinha nenhuma iniciativa. Nós encontramos um equipamento, né, um equipamento simples, e a gente trouxe do sudeste do país e ousamos para instalar esses equipamentos em hall de condomínios residenciais e a trazer ações de estímulo, de educação, para fazer com que as pessoas pudessem, ao utilizar o seu óleo de cozinha, esperar esfriar, ir lá no coletor, despejar. E aí a gente passava como um serviço continuado, né? A ideia é que aquilo fosse uma entrega continuada, uma relação com o cliente, uma prestação de serviço. E as pessoas tinham que ir lá despejar o óleo, a gente passava fazendo a manutenção e todo aquele material ia para fim reciclagem, se tornar sabão, biodiesel. E quando a gente via que isso era uma realidade possível, dava assim um estímulo, um ânimo, uma coisa de tipo, vai, continua, é isso mesmo, vai dar certo. E aí a gente foi andando, batendo de porta em porta. Mas vocês começaram sozinhos, vocês tiveram algum apoio? Essa história do apoio é muito, muito importante, porque assim, são os estímulos, são as pessoas que dão aquele pezinho para a gente subir no muro, né? Então, você encontrar alguém com uma ideia tão ousada e contar com a iniciativa de quem pode te incentivar e te ajudar, isso é fantástico. E tivemos sim esses anjos, né? Nós tivemos aí 2 loucos iguais a nós que compraram essa ideia e acreditaram e investiram ali um pequeno montante de dinheiro, porque era uma empresa inovadora, simples, não precisava de altos investimentos, e acreditaram na ideia junto com a gente, investiram parte do valor. Foram nossos sócios durante muito tempo, são empresários de outra área e visionários, né? Já trabalhavam muito com essa questão do social, tinham muita relação com o meio ambiente e foram um grande estímulo para nós. E aí o André, através também de mim, sempre nessa coisa de estar ali ajudando, dirigindo, né, na parte comercial, ele não tinha muito esse time comercial, e aí passou a sair de porta em porta, batendo, todo arrumado, né, como se fosse um colaborador de uma grande empresa, atrás de levar essa oportunidade, de tentar encontrar pessoas que acreditassem naquele discurso, síndicos, administradores. Parava o carro, ia de porta em porta, condomínio em condomínio, tentava, saíamos à noite nas tentativas frustradas, recebemos muito não, para receber alguns sim. E esse sim, ainda que pouco em quantidade, mas eles eram extremamente essenciais para ser aquela injeção de ânimo, né, porque a gente acreditava que ia funcionar. Mas vocês já evoluíram o modelo de captação de óleo para reciclagem também? Para captação de outros materiais recicláveis? A gente cresceu na ideia do óleo, mas assim, entrando nesse universo, a gente percebeu que aquilo era a pontinha do iceberg. Né? É olhar para a ponta do iceberg e dizer, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer aqui. E aí, assim, diante de todas as adversidades, naquela coisa do comercial, correndo, tentando convencer, a gente encontrou alguns condomínios dispostos a implantar um piloto de coleta seletiva, né? Então, a gente via que isso era uma deficiência muito grande. As pessoas queriam contribuir, mas tinham uma grande frustração ao separar os seus materiais, chegava lá embaixo, tudo ia no caminhão da prefeitura, misturado, e aquilo era frustrante. Então, como conseguir contribuir com o meio ambiente, engajar todo mundo, já trazer a entrega que a gente tinha, só que de forma mais robusta, porque aquelas pessoas estavam dispostas, né? E aí nós investimos na parte da coleta seletiva, pegamos o carro do nosso sócio, um carro maior, baixamos os bancos, fizemos um piloto, nos conectamos a um dos clientes que foi muito, muito, muito aberto à ideia e colocamos para frente, começamos a implantar a coleta seletiva em condomínio e isso passou a fazer parte do todo, né? Então, o óleo era uma das nossas entregas e todos os materiais recicláveis que poderiam ser reaproveitados também estavam sendo trabalhados ali. E a gente foi estendendo isso como um novo modelo de negócio, um negócio mais completo, para, inclusive, aumentar nosso impacto. E a gente via que isso engajava muito mais a comunidade, porque se o óleo já era uma inovação, as pessoas ficavam extremamente felizes em poder contribuir com mais iniciativas, com mais materiais que eram gerados ali. E aí vocês recebiam esses materiais e encaminhavam para a Enel. Isso. E aí isso tinha um desconto na conta dos condomínios? Gente, isso é muito incrível, porque como fazer as coisas, essa coisa do pensar e de agir, do fluir das ideias, né, do entrar no fluxo. Meu Deus, como é que eu vou ter um veículo para coletar materiais recicláveis e uma licença ambiental
sem tanta, sem ter feito tanta estruturação para isso. Então, a gente fez esse projeto piloto e como é que a gente ia conseguir dar um destino final adequado, ambientalmente adequado. E aí nós metemos as caras, mais uma vez, na base da relação, fomos até a Enel, pedimos uma parceria, trouxemos uma inovação, né? De cara, eles foram super abertos com a ideia, porque era algo que poderia ter uma grande diferença em valor de marca, do desenvolvimento do projeto que a Enel tinha, e uma inovação proposta por nós que tinha um grande alcance, né? Poderia crescer. E eles abriram as ideias, nos forneceram uma declaração dizendo que nós enviaríamos todo o material. A partir dali, conseguimos a nossa licença de operação e passamos a coletar todos os materiais nos condomínios e destinar para os pontos da Enel, tendo como estímulo aquele retorno, bônus que se gerava para o condomínio. Só que esse bônus não era tão substancial, né? Não tinha um valor agregado tão alto e para a geração, para o custo daquele condomínio, não tinha um impacto tão grande sobre o custo geral. E aí, nesse momento, vocês acharam que seria interessante, ao invés desse valor, né, desse desconto da energia, vocês conseguiriam impactar muito mais socialmente se isso fosse para outras pessoas, né? Quem foi que vocês escolheram para receber esse impacto? Essa é uma fala assim, que vem no meu coração com muita emoção. Desculpa. Eu acho que a gente foi até muito abençoado por entender essa iniciativa, né? Quando a gente vai se relacionando com essas coisas, né, com essa história do ambiental e do social, a gente vai entendendo que existe uma estrutura toda que depende do nosso trabalho e muito mais ainda do que as pessoas acreditavam que não servia, que não tinha utilidade. A gente está falando de diversas famílias que podem ser beneficiadas a partir de uma iniciativa de empatia. E a gente foi entendendo o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. E que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do direcionamento, né, da lei, nós deveríamos priorizar a entrega de materiais para o fim de contribuição com a renda dessas famílias, desses agentes ambientais. Afinal de contas, eles são os responsáveis por 90% do que o Brasil recicla. Então, nem um destino mais nobre do que diretamente para eles. E aí foi muito rápida essa percepção. A gente passou a visitar esses locais e a entender de todas as deficiências, de todas a falta de estrutura, a falta de acesso, a falta de relação. A gente viu o quanto eles eram carentes, inclusive, de relação, de aceitação. E, poxa, nos deparar com aquela realidade foi extremamente divisor de água para nós. E aí a gente conversou uns com os outros e disse, gente, eu acho que agora é hora de seguir uma outra missão. Né? O nosso escopo na Enel já estava crescendo, a gente já estava tendo uma entrega muito grande, mas como aumentar isso? Como fazer isso chegar em outras pessoas? Como atender a demanda dessa cadeia, que realmente é a cadeia de prioridade? E aí foi difícil, chegamos para a Enel, agradecemos imensamente a oportunidade, né? Podemos nos conectar com outros projetos, eles compreenderam a nossa intenção e aí nos jogamos de cara, abraçamos associações de catadores e hoje, né, faz parte da nossa entrega todo o material reciclável que é captado em todos os nossos clientes, prioritariamente é doado integralmente para eles. É muito importante dizer que lá atrás, muitos empreendedores da área de resíduos pensam em se capitalizar, né, em se rentabilizar a partir dessa matéria-prima. Afinal de contas, é dinheiro. Mas a gente sempre entendeu que aquilo não era nosso e que aquilo tinha um outro circuito para entrar. Quando a gente encontrou a fonte, né, do envio, tipo, encontrei, é aqui. É aqui que eu tenho que investir, é aqui que esse negócio tem que ficar e tem que crescer e tem que melhorar. E aí a iniciativa do resíduo foi um ponto. E hoje a gente faz parte integral desses espaços, dessas famílias e tenta cada vez mais contribuir, impactar a vida deles, seja na relação, seja na doação, seja nas outras entregas que a gente faz para esses espaços que tiveram uma melhora assim considerável em termos de rentabilidade para aquelas famílias, né? Então, trouxemos um material de qualidade, um material limpo, um material separado, que trouxe um valor agregado. Além disso, a nossa relação, a presença, a educação ambiental, a doação de cestas básicas, de EPIs. Eu costumo muito falar que quem faz de coração e não precisa dizer o que faz, né? Então, eu nem costumo dizer muito o que a gente faz, mas a gente está ali fazendo parte integral. É como se a gente e eles fossem de dentro da nossa operação. Vocês realmente mudaram a realidade dessas pessoas que vocês impactaram, né? Com certeza. Dessas associações. Isso, assim, é um discurso que a gente vê frequentemente quando está lá, né? Então, o sentimento de gratidão daquelas pessoas por
por essa conexão, por essa empatia, não só pela questão financeira, mas principalmente pelo apoio e por tentar trazer para a sociedade esse reconhecimento, né, desses indivíduos que são fundamentais para a preservação ambiental, são os nossos agentes. Então, assim, a gente tem que levar isso, dar cada vez mais visibilidade. E é isso que a gente tenta fazer dentro dos nossos clientes e em todas as nossas oportunidades como essa daqui, né? Rebeca, e como é que foi a aceitação dos condôminos e dos condomínios, né? Porque antes eles tinham um certo retorno, né? Uma economia na conta de energia. Então, assim, vocês já oferecem um serviço que, a priori, eles entendem que é um serviço que era para ser gratuito, né? Então, normalmente você coleta os seus resíduos, você junta o seu lixinho de casa, coloca na caçamba e isso é destinado e você nem viu para onde foi. Então, assim, para vocês convencerem essas pessoas de que deveriam pagar por um serviço, para que aquele resíduo que no subconsciente deles era gratuito, vai virar um serviço pago. Mas eles teriam um retorno, que seria esse desconto. Quando você tira esse desconto deles, teve algum entrave, teve alguma resistência, ou eles entenderam que seria muito melhor realmente destinar, já que não seria uma quantia significativa? Isso foi algo que nos trouxe um pouco de aflição, né? Como que a gente faria essa migração? Como a gente faria que o nosso cliente entendesse que aquilo não ia ter um impacto grande financeiramente para ele? Até porque antes, Larissa, aquele bônus que era gerado, como ele não era tão significativo para os custos de um condomínio, a gente estimulava muito que ele fosse doado para algum colaborador envolvido na operação, para um zelador, ou a doação do bônus para outras instituições. Parte pequena dos nossos clientes adotavam essa iniciativa, mas a gente tinha que construir um argumento para poder trazer esse convencimento. Então, foram imagens, foram depoimentos que a gente levou através de todo o nosso acesso de comunicação para chegar nesses espaços, e-mail marketing, tentar convencer, para internalizar a importância de que aquilo tinha um impacto muito maior ambientalmente e socialmente se ele fosse para o lugar certo. Então, tivemos pequenas resistências, aquela coisa do convencimento, de ainda ter que passar de novo por assembleias. Acho que não houve nenhuma desistência, mas inicialmente sim, uma pequena resistência, que logo passou e, assim, através dos argumentos bem trabalhados, né, e de fazer com que aquela pessoa sinta empatia por esse processo que, se quer contribuir ambientalmente, o social está diretamente conectado e não tem para onde ir. E, assim, o cliente poderia ser o mais incrível. Ele teria que acreditar que aquela seria a melhor entrega. Ou, infelizmente, a gente não poderia trabalhar diretamente para ele. Né? Mas deve ser muito incrível, né? O cliente, ele saber que ele está fazendo uma coisa legal, né? Ele fazendo essa entrega, ele sabe que ele está fazendo uma ação positiva. Então, faz muito mais um quentinho no coração você entregar isso para uma cooperativa, você saber que está impactando a vida dessas pessoas, do que você simplesmente entregar para a Enel e receber um desconto, né? Rebeca, até porque, Larissa, todo esse valor que ia, né, para a Enel não alimentava essas famílias, não alimentava a fonte certa. E, assim, foi muito simbólico essa troca que a gente pensou, como que a gente vai comunicar isso para os clientes? Vamos fazer uma experiência? Perto do Natal, a gente pensou numa campanha. Todos os resíduos gerados durante o mês de dezembro iam ser doados para uma associação de catadores. Então, aquilo era uma ação que tinha o cunho social muito voltado para esse período em que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais abertas à ideia. E aí a gente lançou essa campanha com foto, com tudo, nas mídias de elevador, nos WhatsApp, nos e-mails. E aí trouxe essa abordagem. E a partir daquilo a gente disse, bom, vocês viram, a gente captou tanto de material, isso impactou tanto na vida dessas pessoas e a gente vai continuar com esse trabalho. Continua com a gente, cliente. E aí foi daí que eles acreditaram e nós seguimos o fluxo. E aí esse contato com essas pessoas dos condomínios abriram um networking para vocês trabalharem com outras coisas, né? Gente, é muito incrível, né? Quando você está entregue, as coisas fluem. E nós estávamos em vários condomínios na cidade e tal hora a gente via foto, um post, uma coisa, perguntando quem era, o que estava fazendo, aquilo era legal, ninguém conhecia. E os nossos clientes, os próprios condôminos, que eram empreendedores de outras áreas, passaram a reconhecer o nosso trabalho dentro desses espaços e ligaram e disseram, por favor, vem desenvolver um negócio na minha empresa, vem me ajudar a ser mais sustentável. Meu Deus, calma, a gente ainda não entende tanto dessa expertise de negócio, mas, ora, eu acho que se vem do coração e a gente sabe o que tem resultado na questão ambiental e social e a gente já estuda, já se entrega para isso, vamos construir aqui um planejamento como contribuir com essas empresas. E aí foi nessa história que a gente
passou a aumentar o nosso escopo, um outro nicho de mercado, que foram as empresas prestando consultoria, tentando convencê-las também a não mais vender os seus materiais, mas doar os resíduos recicláveis para essas associações. E aí fomos encontrando pessoas sensíveis, abertas, a se conectar com o desenvolvimento sustentável das cidades e a promover isso através das suas empresas, né, como um valor para os colaboradores e para o mercado também. Tu pode dizer algumas empresas que vocês estão trabalhando atualmente? Atualmente a gente está trabalhando com a Greenish, com a Lockmed Hospitalar, fizemos um grande projeto para o Colosso Fortaleza, trabalhamos com a Três Corações, e tem um monte de gente legal. Outras empresas de diversos segmentos, né? A gente trabalhou num grupo, foi muito louco você perguntando sobre isso, que uma das primeiras grandes entregas que nós tivemos foi uma grande indústria com mais de 2.000 colaboradores, né? Onde um dos moradores dos nossos condomínios chegou e lançou o desafio: olha, eu quero que você traga aqui a sustentabilidade para a minha indústria, vem contribuir comigo, eu tenho muito problema na área de resíduos. E ele tinha 3 unidades, a gente foi ali trabalhando fracionado por módulos, e a entrega foi fantástica. E depois disso a gente viu, não, que a gente consegue, vamos se jogar. E hoje, empreendedores de todos os segmentos, a gente consegue ajudar nessa iniciativa. Para você ver, né, Rebeca? Quando a gente conecta com o nosso propósito, realmente, basta começar, né? Então, vocês, no momento de fragilidade, que vocês estavam fechando um negócio, vocês resolveram que, o André principalmente, né, que não ia voltar ao mercado tradicional, que ele ia realmente se conectar com um propósito, com uma coisa que realmente brilhasse os olhos. Então, vocês começaram com a ideia de um óleo de cozinha, os apartamentos, e olha onde é que vocês chegaram. Em grandes empresas, com mais de 3.000 colaboradores. Então, dando o primeiro passo, realmente, muitas pessoas ficam apreensivas, né? Mas quando você dá o primeiro passo e você comunica, você abre, né, para todos que você deu aquele passo, às vezes tem um monte de gente esperando que você faça isso. É verdade. E aí você não tem nem o direito de não fazer, porque você vai estar tirando da sociedade a possibilidade desse impacto que você vai gerar, né? Total. E aí, assim, como vocês cresceram, vocês continuaram com a sociedade, o que é que aconteceu com esses sócios que vocês tinham? Uma gratidão imensa, né, por essa sociedade, por esses mentores, foram importantes mentores, porque já eram empreendedores de outra área, que acreditaram muito. Por coincidência, relação de família, né? É muito comum que a gente veja que esses apoios venham diretamente das famílias ou de grandes amigos. E o projeto vinha de um cunhado, né? A iniciativa veio de um cunhado casado com a irmã do André, e assim, acreditaram, vieram, só que o escopo foi crescendo e a empresa crescendo também, e consequentemente precisando muito mais da nossa imersão, dessa divisão de tarefas, de atividades. Afinal de contas, o empreendedor, ele faz tudo, né? Então, é muita ilusão a gente chegar num negócio e achar que vai ser incrível, agora eu vou ter tempo para tudo. Você é tudo, em todo instante, né? Você tem que ser solução, você tem que ser conexão. E as demandas estavam aumentando muito. E existiam outros caminhos que a gente queria usar, que a gente sabia que iam ter uma repercussão muito maior no futuro. E aí a Ivna e o Bruno, que eram os nossos sócios, já estavam muito sobrecarregados de trabalho, de crescimento também da empresa que eles tinham, né, atuando em outra frente. Aí eles disseram, acho que a gente cumpriu nossa missão até aqui, vamos deixar vocês seguirem o destino da IB. Nem a gente mesmo sabia onde é que a IB ia chegar. Quando lá atrás a gente achou que o óleo era um problema, hoje a gente vê a imensidão de aspectos que a gente ainda precisa contribuir. E a gente acha que vocês têm que seguir nessa. A gente não consegue acompanhar agora, porque vocês estão precisando muito mais de nós. A gente não tem condição de doar esse tempo. Mas o ombro vai estar aqui. Vocês continuaram trabalhando com a empresa, né? Pois é. A mentoria vai estar aqui e, consequentemente, eles viraram nossos clientes, né? A gente faz uma entrega muito especial, uma empresa do nosso coração. Eu acho que é uma empresa modelo para o negócio que a gente desenvolve. Qual o nome deles? Ivna e Bruno, e a empresa é Lockmed Hospitalar. A Lockmed cresceu muito, veio também de uma história ousada do pai do Bruno, veio para o mercado e cresceu e está em praticamente todo o Nordeste hoje. É um empreendedor muito sério, muito humano. Eu entro naquela empresa, eu vejo o reflexo de quantas empresas eu gostaria de adentrar. Colaboradores felizes, projetos, iniciativas, projetos sociais, engajamento na sustentabilidade. Nunca foi um entrave, sempre as propostas de sustentabilidade são abraçadas com muita vontade, tudo proposto com muito êxito. Então, assim... Às vezes você não acredita que as empresas elas vão abraçar, né, a sustentabilidade e você não faz o teste. Então, a partir do momento que você oferece,
você vê que tem pessoas, sim, que estão realmente a fim de fazer a mudança, né? Exatamente. Ele é um caso desses. Ele é um caso desses e, assim, quando eu sou convidado, quando nós somos convidados, eu acho que eu fico muito aberta a ter essa conexão dessa energia de saber qual é a real iniciativa desse empreendedor. Se aquilo realmente para ele faz muito mais sentido do que o que está acontecendo no mundo, falar da palavra sustentabilidade e o negócio tem que investir. Se aquilo vem de dentro, se é uma iniciativa que ele realmente quer implementar. Se é só para cumprir tabela, se né? É só para Ou cumprir se realmente tabela. ele quer investir, se ele acredita. Isso. E, assim, a coisa só funciona assim. Sabe, Larissa? A coisa Se só for só funciona. para cumprir tabela, não vai ter a repercussão que tem que ter, porque a gente trabalha com a entrega de desenvolvimento do colaborador. Então, a minha iniciativa, quando o propósito da IB veio, né, a intenção de fazer com que a nossa sociedade seja transformada e que as pessoas se sintam corresponsáveis e protagonistas por conta da geração dessa cadeia toda de resíduos, só faz sentido se eu conseguir chegar lá no íntimo desse colaborador e mudar a estrutura de pensamento e empurrar aquela iniciativa do bem. Isso tem um reflexo maravilhoso. E eu sempre digo para eles, nas nossas palestras de educação ambiental, gente, o que me paga não é a contratação dessa empresa. É cada um de vocês, no momento que eu chego, me dizem que tiveram uma nova iniciativa, que pararam de usar descartável, que começaram a separar o material reciclável, que começaram a compostar, que, enfim, são muitos ganhos, né? São os ganhos da missão que a gente veio fazer aqui. Eu acho que é isso. E você trabalhava no mercado tradicional, né? Tinha uma carreira aí ótima. E aí, mas viu que com essa demanda não dava para continuar assimilando as duas coisas. Então você precisou realmente fazer essa transição. Foi fácil? Foi difícil? Ficou com medo? Como foi isso? Gente, esse é um outro tópico que eu me emociono muito. E eu sempre costumo falar nas minhas falas educativas, né, nas minhas palestras, sempre costumo contar um pouco dessa história, porque eu acho que isso é um estímulo até para as pessoas entenderem o cunho da veracidade dessa minha intenção, que não foi simplesmente por conta do empreender, do ousar, mas foi por uma missão, por um propósito. Não, até porque se fosse para tu continuar... Era muito melhor para ti, financeiramente, de estabilidade, continuar no mercado tradicional. Então, para você ter essa iniciativa, tomar essa decisão, foi por muito amor, realmente, por muita entrega. Eu trabalhava no mercado tradicional, numa grande empresa, tinha um salário maravilhoso, reconhecimento profissional, cargo, possibilidade de crescimento, carro, plano de saúde para a família inteira. Mas não completa, né? E assim, o íntimo, não. Tudo que eu tinha chegava a ser mais importante em termos financeiros, de conseguir cumprir com todos os custos da minha família, do que a própria IB para a gente durante muito tempo. Né? Então, assim, quando eu trabalhava nos bastidores, era muito difícil para mim. Porque eu gosto muito dessa coisa do falar, do tentar inspirar, do me conectar. E eu tinha que estar ali nos bastidores, porque eu tinha um contrato de exclusividade de trabalho. Então, eu estava aqui nos bastidores, junto com o André, trabalhando, articulando, fazendo a coisa acontecer. Mas, tal hora, quando nós tivemos esse rompimento de sociedade, eu entendi que aquele negócio ia precisar cada vez mais de mim. E aí eu bati o pé e disse, bom, eu acho que eu vou ter que migrar agora. Mas aí eu fui muito apontada. Foi um desafio muito grande, porque eu era louca. Como você pode? Você é doida? Vai sair de toda a estrutura que você tem, desse salário alto, do reconhecimento profissional, para se jogar numa aventura. Gente, ok, você está falando do futuro, é maravilhoso, mas é o teu salário que mantém a tua família. Então, assim, durante muito tempo eu fui muito pressionada, psicologicamente, emocionalmente. Não que as pessoas não acreditassem, né? Elas viam quanto aquilo era brilhante, mas toda aquela segurança ainda do tradicional, dessa cultura de não arriscar e assim... foi muito difícil para mim, até que chegou num momento em que eu não conseguia mais e assim isso já estava comprometendo inclusive a minha entrega na minha empresa e eu fui muito sincera me relacionando com a minha gerência e falei a verdade, como aquilo era verdade no meu coração e como a gente faz essas entregas com verdade, as coisas fluem, acontecem e eu acho que foi muito do divino. Até que foi muito simbólico também. No dia do meu aniversário, eu fui acordada com uma surpresa de aniversário por amigas e eu recebi ali a mensagem me convidando para o meu processo de desligamento. No dia do meu aniversário, aquilo foi muito impactante, né? Então foi um misto de emoções. E agora, o que é que ia ser de mim com toda aquela aventura? Porque em plena pandemia, no momento de crise, para vários negócios, eu estava ousando me jogar. Mas eu sabia que aquilo tinha uma direção, né? Que tinha um soprinho aqui no ouvido dizendo... E precisava mesmo, né? Vai dar tudo certo. Precisava. Depois que tu
fez essa transição, tu viu que realmente precisava? Depois que eu fiz essa transição e como eu pedi muito a Deus para que ela fosse da forma mais suave, que eu sofresse o menos possível, dessa culpa, né, dessa autoflagelação que a gente fica fazendo mentalmente, e agora e se não der certo. Mas eu resolvi entrar no fluxo, né? Eu fui inspirada também por outras pessoas que traziam palavras de tipo, é isso, esse é o caminho, vai, e aqui o divino, o universo conspirando a favor. E quando eu entrei, eu disse, é isso mesmo, Jesus, obrigada, meu Deus, valeu, é isso mesmo, vou seguir aqui esse caminho. E, assim, foi uma ruptura suave, né, sem tanto sofrimento, e a partir disso as coisas começaram a vir como uma chuva, como uma enxurrada. E aí eu saí de trás dos bastidores, passei a botar mais a cara no sol, junto com o André, e, poxa, isso acabou tendo um clarão, né, uma coisa de tipo, é isso aí. Um aspecto muito mais rico, né, para toda a entrega que a gente estava tendo, porque as pessoas passavam a ver que ali por trás existia uma família, existiam pessoas, existiam ativistas, existia um propósito, um projeto de vida que poderia ser muito bom. E mais pessoas passaram a conhecer a gente, a nossa história, e acreditar, e são injeção de ânimo constante. E desde então, o universo tem sido maravilhoso com a gente, as coisas vieram e estão vindo cada vez mais. E além da tua transição, a IB também está fazendo uma transição, né? Vocês estão apostando agora mais na compostagem. E a compostagem é muito interessante, que é um tema muito desconhecido ainda, né? É realmente pouco falado, pouco debatido. Na verdade, as pessoas nem sabem o que é a compostagem, depois tu explica um pouquinho para a gente. Mas a gente tem que parar para refletir, porque a compostagem é fazer com que os nossos resíduos orgânicos, o resto dos nossos alimentos, voltem para a terra. E se a gente não fizer isso, a gente está literalmente rasgando dinheiro. Por quê? Mais ou menos 50% dos resíduos que a gente encaminha para os aterros são resíduos orgânicos, que a gente poderia estar colocando a natureza de volta, né? Que é a nossa função, a gente nasceu para isso, a gente nasceu para estar conectado com a terra. Então, quando a gente faz a compostagem, a gente volta a colocar a mão na terra, a gente volta a se conectar com a mãe terra, né? E a gente está economizando dinheiro, porque imagina o quanto a gente gasta com os aterros, são milhões e milhões e milhões de reais que a gente gasta jogando os nossos resíduos, nosso resto de alimento nos aterros, entupindo os aterros de comida, de restos de comida, sendo que isso podia estar voltando para a terra. Simplesmente se a gente fizesse essa compostagem em casa ou nas empresas, enfim. Então, como é que está sendo essa transição para vocês? Eu costumo dizer que a compostagem é uma revolução, sabe, Larissa? E igual a história do óleo, depois veio o material reciclável, a gente percebeu que não havia uma gestão integrada, eficiente de resíduos se a compostagem não fizesse parte do negócio. Porque, como você bem disse, se a gente produz, em média, o brasileiro produz 1 quilo de resíduo por dia, 52% dessa fração é resíduo orgânico. E a gente não vê porque se alimentou, mas não sabe quem cozinhou, não sabe como foi que isso fez para chegar na nossa mão, no nosso dia a dia. E o impacto ambiental que isso tem no sistema como um todo, né? A compostagem é uma técnica milenar que os índios já praticavam de transformar a comida em vida novamente, nutrindo o solo e podendo ser autossuficiente no fornecimento de alimento. E a gente viu a compostagem não só como uma oportunidade para reduzir os problemas ambientais, mas, sem dúvidas, sobre o impacto na sociedade, fazer com que isso pudesse chegar em várias famílias e tornasse esses espaços autossuficientes da própria geração e produção de alimentos, uma fonte nutritiva rica, sem defensivos, sem agrotóxicos, fazendo com que isso possa, inclusive, contribuir com a sua sobrevida, né? Falando um pouco mais sobre como a compostagem entrou no negócio, a gente viu o reflexo dela e a oportunidade que isso tinha, crescendo muito, né? Porque se o desenvolvimento sustentável vai avançando, a vida útil dos nossos aterros sanitários está sendo cada vez mais reduzida por esse envio de materiais misturados. Quando a gente faz compostagem, a gente preserva 34% de materiais que podem ser reciclados, podem ser reaproveitados, podem entrar em novos processos produtivos. E quando a gente mistura, né, amiga, no nosso dia a dia, a gente está aqui, tá? A gente vai colocar o lixo, né, no saquinho lá, e aí você coloca resto de comida com um plástico, com uma garrafa PET. Então, essa mistura que é o lixo, né? Exato. O lixo é composto de uma mistura inadequada. Quando você pega um resto de comida
coloca com material reciclável, você não tem mais como separar. Aquilo não tem mais como ter vida após esse uso, né? Então, quando você separa, você está trazendo vida para aquilo, né? Isso. Tanto o material orgânico pode ser compostado e voltado para a terra, quanto o material reciclável. Que é preservado. É preservado, limpinho, entregue para ter uma nova vida, né? E se a gente falar assim, meio a crises ambientais que a gente está vivendo, essa mistura de resíduos, esse piloto automático, esse lixo que a gente cria com essa mistura indiscriminada, emite muitos gases poluentes para a atmosfera. A gente pode falar do gás metano, que é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico. E imagine se muitos mais de nós pudessem começar a compostar, quanto isso seria... É possível fazer isso em casa? É possível fazer isso em casa, é possível fazer isso de todo jeito. É muito importante que as pessoas entendam que compostagem é uma ferramenta de auxílio, de contribuição para as famílias. Tirar o mito, né, desmistificar a compostagem. Compostagem, comida, nojo, mau cheiro, atração de bicho, não é nada disso. A compostagem é uma arte linda, natural, né, da natureza ali, que se transforma em vida de novo. E existem várias técnicas, várias formas de compostar. Desde a compostagem seca, simples, onde você pode fazer num baldinho, num galão de água de 5 litros, ou uma compostagem mais elaborada, onde as minhocas californianas, um tipo específico, contribui para a produção do humus. Ou você pode fazer num canteiro, você pode fazer em larga escala. Tem muitas formas de compostar, né? Dentro das nossas residências é importante que a gente entenda que separar o material reciclável é básico, é essencial, é o mínimo que a gente pode fazer, e que compostagem é urgente. É urgente para a durabilidade do aterro sanitário, onde tem que ir somente o que é lixo, o rejeito mesmo, que não deve ir o material reciclável, nem o material orgânico, e que aquilo pode ser utilizado nas suas áreas de jardim, nas suas hortinhas, né? Como isso pode ser revolução na vida das famílias e das empresas, né, Larissa? Porque as empresas, os grandes geradores, né, eles têm, por obrigação, ter um custo de envio de todo esse material, seja orgânico, enfim, tudo que ele leva para o aterro sanitário, há um custo incidido. Então, é muito importante que as empresas entendam que investir em compostagem é deslocar o investimento, é investir em sustentabilidade, é não mais compactuar com os problemas sociais e ambientais causados pelo lixo enviado nesses locais e deslocar isso como investimento, como um valor agregado para a sustentabilidade dentro do negócio. E aí nós começamos, de forma muito ousada, a implantar compostagem dentro de condomínios residenciais, em equipamentos simples, engajar aquela comunidade a partir de ações educativas, onde as pessoas vinham voluntariamente, desciam com seus baldinhos e tinha o dia do zelador ou do pai da compostagem, que a gente chama, ou a mãe, que era a pessoa responsável pelo processo, fazer a alimentação da composteira, tudo de forma totalmente artesanal, no equipamento que eu e o André montamos, inclusive, com as mãos, né? 2 metros quadrados no condomínio resolve. 2 metros quadrados no condomínio a gente consegue compostar para 60 famílias, né? Então, assim, é uma coisa incrível. E quando... O mais legal também disso é que a gente engaja pessoas do condomínio, eles têm que ficar autossuficientes naquele manejo. E a gente está ensinando para aquelas pessoas uma nova profissão, uma profissão do futuro, uma profissão que revoluciona. E a gente valoriza muito isso e diz isso para eles. Olha, você está aprendendo aqui, é para o futuro, você vai poder levar isso para qualquer lugar. E aí, depois dos condomínios, vieram a implantação dos pátios de compostagem dentro das empresas, tentando trazer ali o tratamento completo dos resíduos orgânicos. E aí, agora, como uma última inovação, a gente ousou, licenciamos o nosso pátio de compostagem, o primeiro pátio de compostagem urbano aqui, está na cidade do Eusébio, e a gente espera poder atender cada vez mais grandes geradores, empresas conscientes que queiram destinar da melhor forma, da forma mais sustentável, seus resíduos orgânicos. A compostagem vai da pessoa física no residencial, em casa, até as grandes empresas, né? Todo mundo pode compostar e ajudar nessa causa. E aí, Rebeca, está acontecendo, eu digo, a nova revolução dos baldinhos aqui na nossa terrinha, né? Lá no Poço da Draga. Conta pra gente o que foi mais ou menos essa revolução dos baldinhos e o que é que está acontecendo por lá. Primeiro, eu queria só fazer uma contribuição, Larissa. A gente está na Semana Internacional de Sensibilização para a Compostagem. Eu acho que nada por acaso. Nada por acaso. Nada por acaso. Não há acaso. E não tendo acaso, eu estou aqui falando para vocês sobre esse olhar sensível que a gente precisa ter para os nossos materiais, para a nossa geração de resíduos, essa coisa da autorresponsabilidade nesse processo, da iniciativa de começar a compostar, ou pelo menos de abrir os olhos e os ouvidos para entender o que é, para tentar se conectar com essa ideia. Depois de toda essa história de compostagem, a gente entendeu por que do nome da IB, né? Eu acho que eu não falei aqui. Não. IB
foi uma escolha do André, ele estudando um pouco sobre as linguagens indígenas. Ele queria, a partir daí, ter uma inspiração, porque ele entendia que os índios que, de fato, preservam, ensinam tudo que a gente tem para aprender em relação à conexão com o meio ambiente. E Ibi significa terra que pisamos, em Tupi-Guarani. E esse significado foi muito especial. E hoje a gente entende por que desse Ibi. A gente veio para a compostagem, né? É tornar a terra em solo vivo e fértil, e mostrar que nós somos parte essencial desse todo, nós somos essa natureza. E aí isso veio totalmente de encontro a tudo e traz cada vez mais a certeza de que a gente está no caminho certo. E aí, comentando o que você falou, né, a gente está na Semana Internacional de Sensibilização sobre a Compostagem. Está acontecendo na comunidade do Poço da Draga, ali na Praia de Iracema, um momento de transformação numa comunidade, num local onde há 500 famílias, uma iniciativa dos moradores, tá, do projeto de um rapaz chamado João Carlos Góes, um cara com um coração lindo, com uma mente incrível, desenvolveu um projeto a partir de um edital que um outro amigo, tal qual inspirador, inteligente, é um dos motivadores dos artistas, dos empreendedores que são ali daquela região. Disse, João, vamos aqui, vamos se inscrever nesse edital, inscreve esse projeto, vamos fazer uma compostagem para a comunidade. E ele fez um espaço lindíssimo de interação, de educação, onde as pessoas da comunidade são convidadas a contribuir, recebem um baldinho, armazenam seu resíduo orgânico, entregam lá no ponto voluntariamente. Por que é que essas famílias, principalmente as famílias mais carentes, elas separarem esses resíduos nos baldinhos? Por que isso é importante? Larissa, isso é extremamente importante, tanto do ponto de vista ambiental, né, quanto do ponto de vista educativo, mas principalmente para que aqueles espaços se mantenham mais limpos, mais higienizados, que sejam menos insalubres, que não haja mais a atração de bichos, de vetores, que é causada por toda aquela mistura. Afinal de contas, a coleta de lixo na periferia, ela é muito diferente da nossa realidade. Então, nós que vivemos aí nos bairros, todos os bairros de Fortaleza, que não está diretamente na periferia, não sabe o quanta dificuldade a periferia encontra em relação à disposição de seus materiais. Então, eu ouvi semana passada de alguns vereadores que estão aí à frente de movimentos sociais falando que são containers de lixo dentro da comunidade, você vai, coloca lá, a prefeitura passa quando quer para levar todo aquele material misturado e aquilo acaba poluindo o ambiente, aquilo acaba trazendo mais doença, mais vetores. É o que você falou, lá na comunidade do Poço da Draga está se iniciando uma revolução dos baldinhos, né? A comunidade está começando a interagir, lá também é uma área de coleta de óleo de fritura, então mais uma ação. E agora, através do movimento de alguns projetos, como o Nosso Iracema, junto com a IB, Lixo Zero e o pessoal do Poço da Draga, a gente está construindo um projeto para tornar aquela comunidade uma comunidade lixo zero. Então, aumentar os pontos de entrega voluntária e de tratamento de resíduos orgânicos, começar a fazer captação e encaminhamento de materiais recicláveis para os catadores e, enfim, tem um projeto lindo nascendo. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. E por que isso é a revolução dos baldinhos, né? Como você falou, lá em Florianópolis, em 2008, aconteceu um caso onde uma comunidade estava ocorrendo casos de leptospirose, de doença, né, causada por a insalubridade, pela mistura do lixo. E a comunidade começou a se preocupar como poderia resolver aquele problema que estava afetando a saúde, inclusive causando morte. E estudaram sobre a iniciativa da compostagem, começaram a envolver toda a comunidade, começaram a separar, fornecer baldes, e a comunidade começou a compostar. E aquele local passou a ser um local colaborativo de transformação para todos aqueles indivíduos, que inspira todos os novos projetos de compostagem que estão acontecendo. E eu acho que a compostagem ela é uma revolução dentro da comunidade, porque é possível compostar e ter, a partir dali, um resultado que alimenta a agricultura urbana, a agricultura dentro daqueles espaços, que deixa aquelas famílias autossuficientes, né? Não mais dependendo totalmente do sistema, mas conseguindo sobreviver a partir dessa conexão, dessas iniciativas do bem. E, assim, eu estou muito grata por ter me conectado com esse projeto que está acontecendo lá no Poço da Draga. Eu quero que isso tenha uma grande repercussão e que disso possa nascer um reflexo para todas as comunidades de Fortaleza, do poder que a gente tem de mudar o mundo junto. Ai, ai. É isso, né? Estou muito, muito, muito feliz com a tua presença aqui, Rebeca. Eu acho que o nosso papo foi realmente muito engrandecedor. E eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente, o que é que você quer passar.
Eu que estou muito feliz, muito grata. Eu acho que eu podia passar o dia aqui todo falando com vocês. A equipe maravilhosa. Queria agradecer para quem está aí por trás dos bastidores, né? Que veio, que estimulou esse momento a acontecer. Eu espero que que o Pode Impactar cresça cada vez mais e traga aqui vários empreendedores que inspiram, que trazem as suas verdades. Mas eu queria deixar para as pessoas hoje uma mensagem de empatia com o empreendedor que está aí, entende qual é a sua missão, entende qual é o seu propósito, mas não teve coragem de ousar por conta das dificuldades de enfrentar o mundo, né? De se jogar, ou mesmo para quem está querendo ter uma ideia maravilhosa e está querendo arriscar nessa história de empreender e mudar o mundo junto e melhorar essas iniciativas, porque os pequenos fazem essa revolução. Então, primeiro, meditem, pensem muito, peçam a Deus essa luz, porque ela é divina, ela vem. Estudem sobre o que vocês acreditam que é dificuldade hoje para o mundo e vejam a partir disso a oportunidade, porque eu acho que o futuro é esse. São os empreendedores, os negócios do futuro vão ser os que se conectam a iniciativas sociais e ambientais e é os que vão ajudar a gente a prosperar, a crescer e a sobreviver, né? A gente está falando de sobrevivência também. É isso. Obrigada, Rebeca. Obrigada, gratidão a todos vocês, muito sucesso aqui no programa.